Olá, na seção 2.1 iremos falar sobre tipos de rochas. Na verdade, a gente irá falar sobre dois tipos de rochas. Já citei para vocês em aulas anteriores que nós basicamente podemos classificar a crosta terrestre na sua parte continental, lógico, em três tipos básicos de rochas existentes. Então, a gente classificando esses tipos de rochas segundo a sua origem, a sua gênese, a gente teria rochas chamadas de rochas magmáticas, conhecidas também como rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Okay? Mas antes de basicamente entrar na definição de qualquer um desses três tipos de rochas, o que é rocha? Rocha é um agregado natural, okay? Formado por um ou mais elementos de mineral. Da mesma forma como nós temos minerais que são formados por um ou mais elementos químicos, nós temos então a formação de rocha através de minerais. Então vocês vão ver que é algo cíclico, ou seja, tem um elemento químico que vai formar mineral, o mineral vai formar rochas, e assim é algo sucessivo. De forma também a gente vai ter casos em que nós vamos ver que rochas vão ser originadas de outras rochas. Então, estamos em constante movimento, movimentação, mudanças. Lógico que as mudanças não acontecem de um dia para o outro, de um ano para o outro. São coisas que demoram anos e anos, milhões de anos, para se ocorrer de forma mais sucinta. Okay? Então, a gente tem que as rochas ígneas, ou rochas magmáticas, são basicamente rochas formadas pelo resfriamento do magma. Então, esse resfriamento desse magma ou essa solidificação vai formar então rochas conhecidas que nós temos, realmente muitas rochas ornamentais, tem o granito, o basalto, o mármore, enfim, uma infinidade de material que nós temos à nossa disposição. Então, o que é esse magma? Esse magma basicamente são materiais é um material que pode se encontrar em três fases, tanto líquido como sólido como gasoso. Ele é basicamente formado por diversos materiais, como sulfetos, óxidos, gases, entre outros. Material muito denso, encontrado a diferentes profundidades da crosta do manto terrestre. Bom, as rochas magmáticas ou rochas ígneas são processos que vão ser oriundos então da formação do magma. Então, esses processos que vão propiciar a surgência do magma são basicamente três: a variação de aumento de temperatura, a variação de pressão, ou a adição de voláteis, ou seja, alguns elementos químicos ou algumas substâncias que podem reagir com o material e formar então a proporcionar percolação mais fácil das lavas. Então, esses três processos são em geral responsáveis pela formação parcial, ou nos casos até total, nas rochas magmáticas ou rochas ígneas. Okay? Então, nós temos que as rochas magmáticas, rochas ígneas, podem ser divididas em dois tipos, que são rochas intrusivas e rochas extrusivas. As rochas intrusivas, elas ocorrem ou se originam pelo resfriamento do magma, ok? Mas ainda dentro da superfície da Terra, de forma que esse resfriamento, por ocorrer dentro da superfície da Terra, ele acontece de forma mais pausadamente, de forma mais lenta, proporcionando que os cristais se formam os minerais se juntem, formam cristais mais visível ao olho nu, mais intenso. Já as rochas extrusivas é quando o resfriamento do magma ocorre de forma mais rápida na superfície da Terra. Por que isso? O magma está em alta temperatura. Quando ele chega na superfície da Terra, estão, 35, 40 graus de temperatura. O magma a mais de 1000 graus Celsius de temperatura vem chegando numa superfície que está 30, 40. Então existe um choque térmico que vai fazer com que essa larva, esse magma se resfrie de forma muito rápida, não dando tempo suficiente para os cristais se solidificarem de forma adequada. Então, basicamente, nós temos algumas imagens para mostrar para vocês.
As rochas extrusivas, então, se formam na superfície da Terra. Então, você vê a imagem à esquerda, eu tenho fogo, tenho basicamente fumaça, indicando que ainda está alta temperatura. E tenho na parte mais inferior da imagem, mostrando para vocês, já a lava se solidificando, na área se solidificando. Já na direita, mostra essa lava solidificada de milhões de anos depois, ou seja, o tempo proporcionou que essa lava mudasse um pouco a sua configuração e se ajustasse. Mesmo assim, vocês podem reparar que a cristalização não é tão intensa igual no granito, no mármore, por exemplo, você vê os cristais bem definidos, bem cristalinos. Okay? A imagem a seguir mostra justamente a formação de rochas magmáticas intrusivas, ou seja, formadas dentro da superfície da Terra. Então, a imagem à esquerda, nós temos uma cadeia montanhosa, e dentro dessa cadeia montanhosa, você vê a imagem à direita, foi feito um corte, retirando a capa superficial dessa cadeia, onde foi identificado, então, a existência de rochas intrusivas. Ou seja, eu tenho um material aqui que pode originar rochas, basicamente rochas elementares, granito, mármore, por exemplo, ou outros materiais que nós temos derivados dessas rochas intrusivas. Então, dessa forma, vocês analisarem a imagem, eu tenho uma capa de proteção na parte superior que proporcionou que essas rochas se resfriassem de forma mais lenta, formando os cristais mais definidos. Okay? Então, basicamente, poderia trabalhar o conceito de rochas magmáticas como sendo rochas formadas a partir do resfriamento do magma, ocorrendo de duas formas, dentro da superfície ou fora, formando então dois tipos de rochas intrusivas, quando esse resfriamento ocorre dentro da superfície terrestre, e extrusiva quando esse resfriamento ocorre fora da superfície terrestre. E o outro tipo de rocha que nós temos são as rochas metamórficas. De forma geral, rochas metamórficas são originárias da transformação ou de alteração de alguma rocha já pré-existente. Quais são as rochas pré-existentes? São as próprias rochas ígneas, que nós acabamos de mostrar para vocês anteriormente, rochas sedimentares, que nós vamos falar na próxima sessão, e através de próprias rochas metamórficas já existentes. Então, os três tipos de rocha que nós temos podem formar rochas metamórficas. Por isso que eu citei para vocês que a gente está em constante mudança, transformação. É algo cíclico. Eu posso ter rochas metamórficas que vão originar rochas sedimentares que vão originar metamórficos, e assim, de forma sucessiva, as próprias variações de pressão e temperatura de rochas sedimentares podem originar rochas magmáticas, enfim, tem uma transformação intensa, contínua. Okay? Então, metamorfismo, rochas metamórficas, basicamente, a nomenclatura meta significa mudança e morfiforma. Então, mudança da sua forma. Não quer dizer que eu vou ter mudança, não necessariamente mudança da sua estrutura química ou sua resistência desse material, mas sim da forma. Você tem uma rocha cúbica que vai gerar uma rocha mais circular. Então, mudando a sua forma, a sua geometria. Isso é o que basicamente caracteriza rochas metamórficas. Então, tem alguns tipos de transformações metamórficas, de metamorfismo, chama metamorfismo normal, por exemplo, onde eu tenho mudança de rochas existentes sem perda ou adição de novo material. Então, eu vou ter basicamente, como exemplo, o arenito, que vai ser gerado através do quartzo, ali tem vários materiais utilizados na construção civil, formação de areia, e assim de forma sucessiva. É um material que vai formando um outro, mas sem perder basicamente suas características, entende? Então, simplesmente a sua geometria ou propriedades físicas. Tem o metamorfismo metasomático, que ocorre traz mudanças químicas, reações químicas. Aqui sim a gente pode ter mudança de resistência de uma rocha para outra, já que eu estou mexendo com propriedade física. Então, as propriedades químicas, desculpa, através das ligações que a gente mostrou em capítulos anteriores, que são iônica, valente, metálica.
Essas ligações têm intensidades distintas. Quando eu tenho uma água ou não, variação de pressão ou não dentro das rochas, essas ligações podem se alterar, formar ligações diferentes, que vai ter intensidade diferente, então materiais com resistência diferente. Outro metamorfismo muito comum que nós temos é o metamorfismo térmico ou de contato, ocorre através então de duas rochas pré-existentes. Eu vou ter então um agente que é o calor, que vai basicamente mudar, alterar essa parte de transformação. Então eu tenho o que acontece ao redor basicamente desses materiais, a transformação dessa minha rocha. Através de geração de calor eu vou ter ligação de rochas, de criação de outros retículos cristalinos, consequentemente formação de outros minerais, e assim de forma sucessiva formando outros tipos de rochas. Então novamente algo em cadeia, essa mudança é contínua. O metamorfismo dinâmico, que é um metamorfismo onde eu vou ter basicamente mudança ou formação de uma outra rocha pela variação de pressão, né? A pressão geralmente não está constante, uniforme na rocha, e o aumento de temperatura. Quando tem esses dois fenômenos acontecendo de forma instantânea, a gente tem então esse metamorfismo alterando então a estrutura dessa rocha pré-existente, formando uma outra rocha com textura um pouco diferente, com variações de deslocamento de massa mais intensa, enfim, com outras características que a gente tem trabalhado. E por fim, um metamorfismo regional, onde eu tenho tudo acontecendo, temperatura e pressão ao mesmo tempo, além de uma recristalização, formação de novas estruturas. Aqui eu vou ter uma mudança quase que total na sua estrutura. Então aqui a gente tem formação geralmente de cadeias montanhosas ou cadeias rochosas em alguns pontos bem específicos. Okay? Então basicamente poderei trabalhar com esse tipo de rochas, tanto as ígneas como metamórficas, como sendo rochas então distintas, sim, em relação a outra, de forma que as ígneas são formadas a partir de rochas magmáticas, através do magma, resfriamento do mesmo, e as metamórficas são formadas a partir da transformação de uma alteração de rochas pré-existentes. Acho que esses são os conceitos primordiais que nós temos que ter, de forma que em cada uma dessas rochas existe outros infinidade de materiais ou elementos químicos que a gente tem misturado no meio delas. Okay?